Começando mais um Expresso Israel com Daniela Kresh, correspondente do IB em Tel Aviv. Hoje o que não falta é assunto. Tudo bem com você, Dani? Tudo beleza, principalmente depois da vitória do primeiro jogo do Brasil, no primeiro jogo, não sei o que vai acontecer depois. Acho que vem mais vitórias por aí, eu estou confiante, estou bem confiante. Dani, essa semana foi uma semana bem tensa em Israel, especialmente em Jerusalém. Aconteceram dois fatos importantes. O primeiro deles, dois ataques terroristas coordenados, eram parte de uma mesma ação. As bombas foram detonadas de maneira remota. Um menino de 16 anos que tinha nacionalidade israelense e canadense, morreu e 22 pessoas ficaram feridas. E outro jovem morreu, esse já num caso até, na minha opinião, mais brutal. Vou resumir aqui para quem está acompanhando a gente. Um jovem druso israelense de 18 anos, ele sofreu um acidente de carro na região de Jenin, na Cisjordânia, teve que ser levado para um hospital na Cisjordânia porque não daria tempo de chegar em Israel, e quando ele passou por cirurgias, estava estável, mas conectado a aparelhos, né? Estava com ventilação mecânica e foi sequestrado por terroristas palestinos da Jihad Islâmica e morreu. E depois Israel teve que negociar essa troca do corpo dele. Então, a situação tá ruim, né, Dani? O clima tá bem tenso por aí, né? Muito tenso. Só falando sobre esse caso de Jenin, eu não sei muito bem, mas parece que ele já tinha morrido no hospital quando o corpo dele foi sequestrado. Mas, enfim, não muda nada. É realmente uma coisa terrível. Realmente, Israel acordou essa semana para um callback, né, para uma espécie de lembrança, né, da segunda intifada de 20 anos atrás, né? É claro que não é a primeira vez nesses últimos 20 anos que você tem bombas explodindo, né? Mas tem sido uma coisa um pouco mais rara, principalmente acontecendo mais um pouco na Cisjordânia, não tanto em Jerusalém, apesar de que a gente viu em Jerusalém das últimas 2 décadas, sim, atentados, mas em geral atentados com faca, atentados mais de lobos solitários, né? A gente viu em 2015, 2016 que teve aquela que foi, o pessoal chama aqui de intifada das facas, com pessoas sendo atacadas no meio da rua, mas por enfim, civis, ninguém muito ligado a grupos mais organizados, né? E agora não, essas duas bombas que estouraram em Jerusalém, em duas estações de ônibus, né? Duas paradas de ônibus separadas, né? Um pouco distantes uma da outra, não tão longe, né? Mas num ataque coordenado, né? Que aconteceu, enfim, na manhã dessa. Não sei que dia que foi, já esqueci, já não sei que dia que foi, mas foi agora essa semana, e foi mais ou menos de manhã, 7 horas da manhã, que é a hora que tem muita gente, principalmente muitos estudantes ou soldados, nas paradas de ônibus, e aconteceu com bombas mesmo, que foram acionadas de forma remota, provavelmente por celulares, né? Quer dizer, nesse caso, você já não está falando mais de lobo solitário. Não se trata aqui de uma pessoa que acordou de manhã e, de repente, deu um clique nela, pirou e foi lá e atacou. Não, isso já é mais uma questão um pouco mais organizada de algum grupo. Aliás, ninguém ainda disse que realizou esses ataques, mas assim, Ninguém provavelmente um reivindicou, né, a grupo autoria. reivindicou, desculpa, ninguém reivindicou, porque, enfim, não sei exatamente por que ninguém reivindicou, mas certamente duas bombas que estouram de forma remota já é uma coisa um pouco maior, já é realmente alguma coisa que lembra realmente aquele passado da intifada, né? Que você tinha grupos que construíam bombas e pensavam em questões tecnológicas, né? Laboratórios para construção, e quando é que vai levar a bomba, onde vai ficar, tem toda uma logística e tem todo um sincronismo aí, né? Como é que vai fazer, que horas vai fazer, aonde vai fazer, o fato de que é num lugar específico na entrada de Jerusalém também é uma coisa, né, para mandar uma mensagem, né? Tipo, nós estamos aqui
em Jerusalém, na cidade sagrada, na entrada da cidade. Quer dizer, então você tem aí uma coisa que realmente levou as pessoas a ficarem bem mais preocupadas, né? A gente sabe que está tendo uma escalada de violência desde abril, maio, quando começaram a ter alguns ataques palestinos ou de árabes israelenses contra civis israelenses, tanto dentro de Israel, propriamente dita, quanto na Cisjordânia. E desde então houve alguns altos e baixos, mas esse realmente está sendo considerado mais um alto no sentido de um aumento aí na escalada da violência, né? No caso de Jenin, que engraçado que aconteceu mais ou menos algumas horas depois, quer dizer, Jenin foi na verdade um pouco antes, né? Foi na madrugada, e em seguida, às 7 horas da manhã, teve as 2 bombas em Jerusalém, né? Então, esse caso de Jenin é um caso que, obviamente, não está ligado, mas causa um efeito, né? Como se houvesse várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, realmente é um caso de 2 drusos, né? Da cidade de Dalia al-Carmel, perto de Haifa, onde é uma cidade linda, maravilhosa, tem um shuk, né? Tem mercado, né? Muito legal, muitos israelenses judeus, né, que não respeitam o sábado, né, vão nos sábados fazer compra lá, comer, né, comer a comida, e é uma cidade drusa, né, e os drusos são considerados bem leais ao Estado de Israel, né, eles vão para o exército, é uma coisa que faz parte, inclusive, da fé drusa, de você ser leal ao país onde você está. Então, eles realmente são, nesse sentido, considerados bem irmãos assim da maioria judaica, né? Enfim, por ir no exército e se mostrar bastante nacional, não digo nacionalista, mas leal ao Estado, né? Então, esses 2 drusos foram para próxima, para a Cisjordânia, trocar o pneu dos carros. Parece que o carro estava precisando de pneus novos e é mais barato ir na Cisjordânia. Então, eles foram para lá trocar o pneu, só que na volta teve um acidente, eles cometeram um acidente, parece que foram eles mesmos que bateram. Um deles estava menos sério, né, o caso dele, então ele foi levado pelo Magen David Adom, né, pelo Estrela de Davi Vermelha, de helicóptero para um hospital em Haifa, para o Hospital Rambam em Haifa, e o outro, que é esse rapaz, Tiran Ferro, de 18 anos, que estava em situação quase, enfim, de urgência total, Irreversível, né? então foi levado para o hospital de Jenin, e foi tratado no hospital de Jenin, ninguém sabia quem era, o cara chegou, acidente e tal, não sei o quê. E aí, no momento em que parece que no momento em que ele faleceu, que não deu certo a situação, A enfim, eles cirurgia. não conseguiram salvar a vida dele, aí rolou o boato de que ele era israelense, né? E aí veio, então, um grupo armado, adentrou o hospital com armas, e ele, inclusive, tinha um tio dele, já tinha sido chamado de Dalet El Carmel para ficar do lado do sobrinho. O tio viu os caras entrando com as armas, não sei o quê, e pegaram o corpo do cara, que ainda estava nos aparelhos, né? Ele já tinha morrido, mas estava. Tiraram os fios todos, levaram o cara assim, numa violência. E aí parece que então houve uma certa intervenção da autoridade palestina, alguma coisa assim, e o corpo foi colocado numa ambulância. E essa ambulância iria fazer o caminho para Dalet El Carmel. Mas no caminho, outro grupo de extremistas ligados à Jihad Islâmica, dentro de Jenin, que tem um campo de refugiados que é bem radicalizado, né? Eles foram lá, entraram na ambulância e tiraram o corpo de novo. E aí sim foi um escândalo, porque que eles querem fazer com esse corpo? E aí que começou, o Israel entrou em contato com a ONU, com vários outros canais, a autoridade palestina, obviamente, para tentar que esse corpo fosse devolvido, que é muito importante, né, para os drusos, tanto como para os judeus também. E você, uma pessoa morreu, você enterrá-la rapidamente. E passou muitas horas, né? As pessoas estavam aqui inseguras se tornar uma coisa tipo uma troca de prisioneiros, troca de corpos, troca de favores, né? A gente sabe muito, principalmente com Gaza, que tem essa tendência. Há 8 anos tem 2 corpos de soldados israelenses em Gaza, que os palestinos do Hamas
não devolvem e que eles querem, na verdade, fazer algum tipo de troca. Israel não está aceitando até então. Quer dizer, então pode levar anos. Pode ser uma negociação de anos. Mas, pelo fato de que o cara não era um soldado judeu, ele era um jovem druso, não tinha ido para o exército ainda e é druso, quer dizer, não é exatamente muçulmano, mas é considerado árabe, né? Então, parece que eles conseguiram convencer os radicais lá a devolver o corpo do rapaz, e ele foi enterrado. Mas, Dani, enfim, já entrando nessa questão política, né? Porque isso envolveu política, a autoridade palestina teve que agir, o governo israelense teve que agir. Esses ataques, esse tipo de situação, fortalece muito o discurso dos radicais dentro de Israel, né? Quando você vê 2 atentados acontecendo, um cadáver sendo sequestrado, e ainda que nem é de judeu, né? Isso, acho que isso também é muito forte. É um israelense, mas que não é judeu. Tudo isso acontecendo aí num período de 24 horas, isso fortalece muito esses radicais como Smotrich, Ben-Gvir, que estão dentro da aliança do Netanyahu. Então, conta um pouco para a gente da repercussão política disso e já entrando no nosso segundo tema, que é a formação de coalizão. Isso mexeu de alguma forma? claro, como você falou, mexeu, obviamente. Imediatamente, o primeiro cara que foi, no caso de Jerusalém, por exemplo, uma das primeiras parlamentares que chegaram ao local dos atentados foi o Ben-Gvir, foi o Itamar Ben-Gvir, esse cara ultra-extremista, né, do Partido Força Judaica, que está querendo ser agora ministro da Segurança Interna. E que só ele, do partido dele, conseguiu 7 cadeiras no parlamento, sem contar as outras 7 cadeiras do outro partido, do Bezalel Smotrich, né, o sionismo religioso. Esse cara, o Itamar Ben-Gvir, chegou, foi um dos primeiros a chegar lá, e toda a imprensa em cima dele, para ouvir o que ele tem a dizer em relação a isso. E, obviamente, o que ele tinha para dizer são coisas escabrosas, né? Nós vamos acabar com esses radicais, vamos prender todo mundo, prender e acontecer, vamos acabar com todos os privilégios dos presos palestinos nas prisões israelenses, vamos começar de novo a fazer target killings, né? Aquela coisa de você cirurgicamente atacar uma pessoa que é considerado um líder terrorista, você atacar essa pessoa sem nenhum tipo de. Não prender ela e julgar e condenar, mas matar ela no meio da rua, que é uma coisa que Israel, inclusive, faz. Talvez faça menos ultimamente, mas a lei internacional é contra, e Israel já levou essa questão, muitas pessoas já levaram essa questão, muitos ONGs de direitos humanos já levaram essa questão para o Supremo Tribunal aqui de Israel, é uma questão que, inclusive, Israel já foi alertada por órgãos internacionais de não cometer, né? E ele falou, temos que voltar a fazer isso, temos que, não sei o quê, em tudo aquela coisa de mão de ferro, mão dura, que é o discurso dele, que fez ele ganhar essas 7 cadeiras, junto com os Smotrich de 14 cadeiras. Quer dizer, agora a questão é a realidade. Depois que ele se tornar ministro, e a gente já vai entrar agora na negociação da coalizão, como isso vai acontecer, porque é muito fácil você falar e que vamos fazer aqui não sei o que, não sei o que, e depois você tem que encarar a realidade daquele discurso que você falou, entendeu? As consequências disso que você está falando, a possibilidade, inclusive, judicialmente, né, juridicamente, de você poder fazer isso ou não, né? O apoio que você vai ter dentro do próprio, da própria coalizão de governo para fazer. Quer dizer, tudo isso ele vai ter que, né, vai ter que demonstrar depois. Mas o que ele falou? Uma das coisas que ele falou também, ele e o Smotrich, vamos então logo negociar a coalizão, porque a coalizão a gente sabe que as eleições foram no dia 1º de novembro, a gente já está no dia 25, então é o momento que a gente está gravando aqui, né? Então você já tem aí até o dia 11 de dezembro, que é o dia 11 de dezembro é o último dia que Netanyahu tem para fazer essa coalizão. Quer dizer, está levando muito mais tempo do que todo mundo imaginava. As pessoas imaginavam que a coalizão ia ser imediatamente é, assinada e declarada e assumir a posse. Por quê? Porque o Netanyahu já entrou na eleição com esses três, quatro partidos que já o apoiavam. Né? Quer dizer, então você não tem muita negociação aí, mas justamente porque são os únicos partidos que vão fazer coalizão com o Netanyahu nesse momento, e o Netanyahu não tem apoio de mais ninguém, a não ser esses ultra extremistas,
esses ultra-extremistas estão pedindo tudo, estão fazendo muitos pedidos, e Netanyahu está tendo que, um por um, tipo, que botar os caras em seu lugar, né? Então, por exemplo, um dos pedidos do Smotrich, né? Enfim, também é um outro ultra-extremista, era de ser ministro da Defesa. E eu acho que levou o Netanyahu 2 semanas para conseguir convencer os Smotrich a descer dessa árvore, como se diz em hebraico, desce da árvore que você não vai conseguir ser ministro da Defesa, e oferecer para ele, parece que ele vai pegar o Ministério do Tesouro, o Ministério da Economia, que, na verdade, tinha sido prometido para o Aryeh Deri, que é o líder do partido Shas, o ultra-ortodoxo. E aí o Aryeh Deri demorou um tempão para ele aceitar não receber o Ministério das Finanças e vai aceitar o Ministério do Interior. E o Ben-Gvir, que queria o Ministério da Segurança Interna, parece que vai conseguir o Ministério da Segurança Interna, que é o ministério que lida com a polícia. Vai ser barra pesada, não sei exatamente como que isso que vai acontecer. Então, a coalizão parece que ela já está quase saindo, e os jornalistas daqui dão mais no máximo 2 semanas, quer dizer, até dia 11 de dezembro ele vai conseguir fechar esse acordo de coalizão só com extremistas. A gente tinha pensado que talvez ele fosse conseguir o Benny Gantz, para ter alguém um pouquinho mais de centro. Não. Quer dizer, vai ser um governo barra pesada, absolutamente radical de direita, e Israel vai ter que lidar com as consequências disso internacionalmente, internamente, e vai ser pauleira. Agora, voltando ao que eu estava falando antes, essa sensação de que a extrema-direita está entrando no poder, esse clima, né, de um governo mais extrema-direita que Israel já teve desde que foi criado, obviamente isso vai chegando, vai descendo, a gente sabe, né, com o que acontece quando você tem um líder de extrema-direita no poder, né? O Brasil sabe mais do que ninguém, né? Como isso vai permeando a sociedade, né? Então, hoje, por exemplo, a gente está falando hoje, sexta-feira, dia 25 de novembro, teve um caso de um soldado israelense que bateu num ativista de esquerda na Cisjordânia, e o colega dele falando, o Ben Gvir vai chegar e vai resolver isso tudo, odeio esquerdistas, e agora o Ben-Gvir vai chegar e vai acabar com vocês, entendeu? E, obviamente, esses 2 soldados vão ser afastados, tal, não sei o quê, mas você sente o clima, isso vai permeando a sociedade, entendeu? Então, por isso que eu digo que vai ser um governo que eu não sei quanto tempo vai durar, mas vai ser um governo barra pesada e um governo em que esse clima de violência, de ódio e de vingança vai permear a sociedade e vai ser barra pesada. Provavelmente vão ser tempos difíceis, e acho que a pressão externa vai acabar não influenciando tanto quando a gente tem um cenário do aumento das tensões entre Israel e Palestina pressionando dentro, porque a sociedade israelense, que vota muito no Netanyahu, quer respostas. E aí ele se sente muito mais seguro em costurar essas alianças com extremistas. Mas o Netanyahu não está muito feliz, não, porque nos governos anteriores dele, em todos os governos anteriores dele, quer dizer, ele está feliz em voltar ao governo, que é isso que ele quer, né? E talvez, com aquela questão que a gente falou já também, da Supremo, ele talvez consiga aprovar aí uma lei né, que você anula as decisões do Supremo, e aí ajuda ele nos casos de corrupção que ele está sendo julgado. Mas não é tão fácil assim para ele, porque nos últimos governos que ele teve, esse vai ser o governo número 6 ou 7 dele, 6, eu acho. Os outros governos, você sempre tinha algum centrista, partido de centro, partido de esquerda no governo. Então, ele sempre falava assim, ele falava para o pessoal da direita, ele falava, o pessoal da esquerda está me pressionando. E aí, assim, ele pressionava o pessoal da direita. E aí ele falava a mesma coisa para o da esquerda. O pessoal da direita está me pressionando. Agora, o Netanyahu é a pessoa mais à esquerda desse governo, tá? E ele não tem como jogar a culpa de nada em ninguém. Ele vai ter que lidar com todas as consequências desse maquiavelismo que ele fez nos últimos 3 anos para conseguir se manter no poder. Ou saiu e voltou, né? Então, eu não sei se ele vai acabar sujando
o currículo dele, né? O Rei Bibi e tal, não sei o quê, e vai acabar saindo da política com um nome que ele não gostaria. Ele já tinha entrado na política israelense como um cara, o grande líder da direita, que ficou mais tempo no poder que o Ben-Gurion, um cara habilidoso, político, internacionalmente conhecido, fala inglês maravilhoso, não sei o que. Blá, blá. Agora, esse sexto mandato dele pode sujar esse legado dele, entendeu? Ou pode transformar o legado dele em alguma outra coisa que talvez ele não queira. É. E Dani, para fechar o programa hoje com uma curiosidade, algo diferente, um pouco mais alto astral, porque os temas estão pesados, não tem o que a gente fazer, o noticiário se impõe, mas essa semana, do dia 22 para o dia 23, ou dia 29 do mês de Reshvan, no calendário judaico, foi comemorado o Sigd. O que é o Sigd, Dani? E como acontece em Israel? Antes de tudo, esse nome Sigd é engraçado, é difícil de falar, né? Só tem uma vogal, pelo amor de Deus. É difícil mesmo, mas na verdade ele vem da língua Geze, que é a língua etíope, que é uma língua semita, e ele parece que em hebraico tem uma palavra chamada Skidá, que é a mesma raiz, né? Quer dizer prostração diante de Deus ou de uma força suprema, né? Então, o que é a Sigda? Quer dizer, é o momento que você está, na verdade, honrando Deus ou honrando essa força né, divina. E ninguém sabe exatamente quando começou. Ninguém sabe exatamente o que é. Mas o que as pessoas, em geral, dizem que é, na verdade, uma festa para lembrar o recebimento da Torá por Moisés após a saída do Egito, ou, na verdade, o recebimento do judaísmo por judeus da Etiópia, quando, enfim, a comunidade chegou na Etiópia, algum tipo de coisa nesse sentido. Hoje em dia, em Israel, na verdade, é quase como uma festividade de comemoração dos próprios etíopes, quer dizer, da existência dessa comunidade etíope em Israel, que chegou em Israel na década de 80, depois de milênios, ou centenas de anos, milênios não sei, mas centenas de anos, afastadas, a gente pode dizer milênios, afastada do resto do povo judeu, né? Quer dizer, uma comunidade na Etiópia que vivia meio que numa bolha separada de judeus da Europa, do norte da África, do Oriente Médio, né? Américas, e de repente eles, depois da criação de Israel, falaram, mas nós também somos judeus, queremos ir para Jerusalém, e um rabino chamado Ovadia Yosef, na década de 80, finalmente os reconheceu como judeus, apesar de que eles, enfim, não apesar, mas tipo, os livros de reza são um pouco diferentes, a língua um pouco diferente e tal, e tudo mais, eles se consideram e foram reconhecidos como judeus e vieram foram trazidos para Israel, na verdade, em grandes, né, operações, assim, até meio heróicas, né, para Israel na década de 80. E hoje em dia, quer dizer, eles por um lado, se integraram à sociedade, né? Você tem aqui já 40 anos, mais ou menos, 4 décadas. Por outro lado, eles enfrentam problemas de racismo, eles enfrentam problemas de preconceito, né? A primeira geração é uma geração que, inclusive, ainda vem, né? Os que estão chegando em Israel, acho que praticamente acabou a imigração deles, ainda faltam alguns, tem algumas questões aí, não terminou, ainda existem judeus ou que se dizem judeus etíopes na Etiópia esperando para vir para Israel, mas são poucos. Você tem a primeira geração que não sei se adaptou tanto à vida ocidental, né? Aquela coisa israelense, aquela coisa enfim, de mundo moderno, computador, tal, não sei o que eles vêm de aldeias do interior, né? Da Etiópia e tal. A segunda geração, a terceira já, se integram totalmente à sociedade, né? Já nasceram aqui falando hebraico, tal e tudo, você os vê nas ruas, em tudo, na televisão, blá, 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 blá. Mas você ainda tem preconceito. Então, volta e meia tem algum soldado não, algum policial que bateu no cara, tem alguém chamando de outro nome, tem não sei o quê. Quando começaram a vir também trabalhadores estrangeiros para cá, da Eritreia,
Eles sofreram muito porque eram confundidos com trabalhadores, né, às vezes ilegais que estão aqui em Israel. Eles, não sou trabalhador ilegal, eu sou judeu etíope. Quer dizer, então, já se tornou, a partir de 2008, esse SIGD, ele é um feriado realmente em Israel, não é um ponto facultativo, digamos assim, não é que fecha tudo, mas as pessoas falam e tal na televisão, e tem as roupas, e tem as festas, e tem as danças, e tem muita coisa em Jerusalém, vão para Jerusalém, porque tem uma coisa também além de festejo, né, da saída do Egito e de Moisés, tal, e tudo também festejo da construção do templo e de Jerusalém especificamente, né? Então ele muitos vão para Jerusalém dançar e cantar, tem as coisas típicas, roupas, comidas, tal e tudo. Então se tornou, na verdade, mais uma espécie de reconhecimento da importância dessa comunidade em Israel e de tudo que ela traz em termos de cultura, de culinária, de pensamento, uma coisa maravilhosa que, sabe, veio para cá e transformou a sociedade israelense também. Quer dizer, então, é visto hoje como uma espécie de, né, reconhecimento do próprio, quer dizer, é menos importante como que nasceu, né? Eu estava ouvindo um podcast de um líder desses do etíopes falando que, na verdade, na Etiópia, eles, durante o ciclo, eles iam para os rios mais próximos, eles entravam no rio como se fosse uma espécie de batismo judaico, eles cantavam às margens do rio, quer dizer, então mudou, né, a maneira como você comemora isso, mas se transformou aqui em Israel mais como uma espécie de reconhecimento da própria comunidade. E também mostra uma diversidade importante do povo judeu, né? Acho que a ideia de que todo judeu é branco e ligando o judeu à Europa, ela sempre foi completamente errada, né? Sempre. Até porque Completamente. isso é um apagamento absurdo dos judeus sefaradim, né? Do norte da África, que foram obrigados a sair dessa região, por exemplo, mas acho que esse reconhecimento do SIGD e da comunidade judaica da Etiópia, ela é muito importante também por essa quebra de estereótipo, e Israel, sinceramente, é muito legal, mas tem a obrigação de dar a essas pessoas o espaço, o reconhecimento, a visibilidade, até porque não é porque eles são judeus que eles não sofrem com racismo, por exemplo, mas acho que é muito importante a gente falar sobre esse feriado e contar para a diáspora que isso existe. Também acho, concordo. Assina embaixo. Bom, a gente fica por aqui no Expresso Israel de hoje. A gente volta na semana que vem. Dani, muito obrigada por mais uma semana e vamos nos falando. E você que está acompanhando a gente, fique de olho também sempre no site do IB, nas nossas redes sociais, porque sempre tem texto novo da Dani e todos sempre muito bons, de muita qualidade, para contar o que está acontecendo em Israel, complementando o nosso programa de toda semana. Tchau, gente. Tchau, até semana que vem.